Circle, Par Perfeito, Happen, Grind. Se você já ouviu falar em algum desses nomes, você sabe do que eu tô falando. Aplicativos de relacionamento. Você pode gostar, pode não gostar, pode ter usado, pode não ter usado, mas não tem jeito, gente. Hoje em dia, essa é uma das formas de conhecer as pessoas. Eu fiz uma pesquisa aqui, meninas, só para vocês terem uma ideia. No ano de 2020, quando a gente entrou na pandemia, aqui no Brasil aumentou em 82% o uso de aplicativos de relacionamento. E em outros lugares, como os Estados Unidos, esse número chegou a quase 200%. E aí eu quero começar o episódio de hoje perguntando a vocês. Já deu match? Eu não. E assim, esse dado aí do Brasil, eu não estou nele. Se alguém, inclusive, achar um perfil meu, é falso, é fake. Nunca entrei em aplicativo de relacionamento e pretendo passar por essa existência assim. Não é uma questão de preconceito, é só uma questão de não gostar mesmo, assim, não curto, né? E você? Não, eu nunca entrei também em nenhum aplicativo. Até porque eu sou a casada do grupo. A casada. Né? E então, há 20 anos, então não entrei nos aplicativos. Claro que eu conheço em termos de pacientes, de pessoas que falam sobre isso, das amigas também, né? Que trazem as experiências dos aplicativos, dos relacionamentos a partir dos aplicativos. E desses dados que você trouxe, Roberto, eu acho muito interessante esse marco, né? Da pandemia e o aumento do uso dos apps de relacionamento, né? Qual o sentido disso, o porquê disso também eu acho muito interessante. Nesse momento em que, levando a pandemia, em que a gente estava afastado e buscava uma conexão de alguma forma. E essa conexão, de várias maneiras, né? E, inclusive afetivas, pelos aplicativos. Mas você, Roberta, conte pra gente, você já usou o aplicativo alguma vez? Ela é especialista, já até tentou me colocar, mas eu tô fora. Eu acho frio, eu acho que tem emoção, sem alma, mas é eu e você. Então, né, gente, acho assim. Eu acho que eu posso dizer que os aplicativos salvaram a minha vida relacional. Porque eu tava, inclusive, pesquisando, né, que, por exemplo, o Tinder, ele foi criado em 2012. Gente, eu peguei o nascimento do Tinder. Sério? Desde 2012, porque foi... Você tá lá desde 2012? Então, quando eu me separei, né, do meu primeiro marido, do pai do meu filho, Número foi 1. em 2012. Então ela estreou o Tinder. O marido número 1. Eu acho que justamente, assim, foi nesse período de 2013 que eu comecei a usar. E assim, entendo, né? Entendo quando o Lu fala, por exemplo, dessa questão da frieza que talvez exista, mas eu acho que o app de relacionamento, ele veio aí para ocupar um lugar, né? O lugar do digital, que a gente sabe que ele existe e que não tem, tá posto desde que a gente começou a usar o digital, né? E pelo menos para mim, ele era muito útil, né? Eu até achei engraçado que eu tinha colocado lá no Instagram uma enquete para o pessoal adivinhar quem era especialista em app de relacionamento de nós. E a maioria achou que era a Lu. Sério? Olha, Lu, a loura. Mas então, eu acho que isso acontece porque eu sou muito expansiva, socialmente falando, né? Eu sou muito descolada, eu falo com todo mundo, né? E engraçado que eu não tinha essa percepção sobre mim. Isso veio a partir do feedback de alguns professores, quando eu tava na graduação, e de amigas, dessa coisa assim, de agrupar, de conhecer. Eu já chego falando, conheci hoje e tal. Então, assim, eu sempre conheci namorados através de alguém que me apresentou alguém. Inclusive, né, ainda tô nesse sistema. Se alguém me apresenta alguém, eu acho que é mais legal. E 2 namorados que eu tive que eu conheci no carnaval, enfim, mas assim, do nada. E também uma outra pessoa me apresentou, também não foi uma coisa tão aleatória. Mas eu acho que por esse meu jeito, assim, de ser muito expansiva, falo demais, tô sempre alegre, faço amizade fácil, aí as pessoas acham que eu tenho cara de aplicativo, olha. E aí eu pergunto se não é o contrário. Se as pessoas que não são expansivas, que têm uma dificuldade maior dessa troca, que buscam os aplicativos. Exatamente. Né? Que era o meu caso. Que eu fico pensando assim, antes dos aplicativos, né? Assim, oficialmente, os aplicativos oficiais. A gente lá dos 40 a mais, a gente pode pensar, sei lá, antes o bate-papo do UOL.
Quem tem Eu 40, nunca participei de bate-papo né? do UOL, nem... Que é uma coisa de quando Antiga. começou O muito Mirk. antigo, Mirk, o ICQ, que não Cê era sabe, né? aplicativo. Claro, eu tava vivendo, aquela época eu tava vivendo essa... A gente era era adolescente. adolescente. Então você pegou a versão antiga Eu dos peguei aplicativos. a versão que não era um aplicativo direcionado para Isso. relacionamento, apesar de que dentro das salas de bate-papo já tinha algumas, né, para conversar no Namoro, privado, não era sei o quê. namoro e tal. Então não acho que entendi. essa busca pela conexão, ela inicia antes dos aplicativos, né? Sim. Aplicativos direcionados já vinha dando uns sinais ali, mesmo que não fosse pensado exclusivamente para isso. Então, e as pessoas mais tímidas tiveram muito Acho que facilita. uma vantagem nessa época lá atrás. Não sei, Beta. E aí, Demais. você acha que a timidez tem a ver ou não tem? Total, gente, porque assim, quando eu brinco que o aplicativo salvou a minha vida amorosa, né, é porque assim, meu primeiro marido, pai de Vinícius, eu conheci realmente no sistema analógico, assim, como os incas conheciam. Alguém através de alguém. Mas eu sempre fui uma pessoa mais introspectiva, eu sempre fui muito tímida, e eu era uma tragédia em paquera. Né? Eu era uma tragédia tanto em paquerar, eu nunca soube paquerar, eu era péssima, e eu era uma tragédia em ser paquerada também. Às vezes eu não percebia, eu ficava muito sem graça quando eu percebia. Então, e eu sempre fui muito boa em escrever. Sim. Então, assim, essa questão de conhecer alguém e de poder escrever, se relacionar ali de uma forma mais distanciada, antes realmente do face a face, pra mim foi maravilhoso. Né? Mas aí me diz uma coisa, quando você chegava lá que marca o encontro, tá cara a cara. E aí? Mas aí você já tinha algum grau de conhecimento, você já fez ali o rapport antes. Eu acho que nesse caso é que eu ia ficar extremamente sem graça. Ô, Lúcia, Sem tá assunto. Eu acho que eu ia meio que paralisar, tipo assim, quem é essa pessoa mesmo? Porque acho que eu conectar, tenho a né, sensação o de nome que da lá... pessoa. É porque eu tenho a sensação de que do lado da tela é uma outra pessoa. Sim. E aí quando chega, eu acho que eu ia dar muito ruim nisso. Mas é uma outra pessoa, né? Essa é uma questão, eu acho, que o app traz, que tem suas vantagens, mas que as pessoas também às vezes falam, né? Dessa sensação estranha. Por quê? Porque o que é o aplicativo de relacionamento? Para quem até agora, a gente, nunca entrou, que nem minha amiga Lu. Né? Você entra, eles de uma forma geral, o Tinder, o InCircle, o Bubble, todos esses, né? Tem aí algumas diferenças, então eles estão se tornando cada vez mais especializados, cada vez mais diferenciados. Então você tem, hoje em dia, aplicativos específicos para o público LGBT, que ia mais, você tem para, eu acho que até pessoas 40, 50 mais, você tem para evangélicos, você tem, você vai, né? Você tem aqueles onde as mulheres que começam a conversa para dar aí talvez uma liberdade maior às mulheres. Mas o que é né, a ideia geral das plataformas? Você tem uma espécie de cardápio, né? Então aí eu tenho a sensação que é a tal da prateleira do amor. Fica ali uma coisa meio... Sim, né? Que você coloca lá, e eu digo, é cardápio mesmo, porque você não, quando você vai num restaurante, você não, né? Se você vai pegar a foto da comida, você não vai pegar aquela foto da Sim. comida feia. Você pegar vai a comida arrumar, vai plastificada. empratar, tudo isso, que é um pouco o que acontece ali, né? Quando você coloca suas fotos, suas imagens, você cria um texto também sobre o que você é ou o que você quer passar para as pessoas que você é, né? Só que assim, você tem essa primeira parte, mas depois de um tempo você tem que se relacionar. Então você fica lá, a escolha inicial realmente é uma escolha, né? Pela imagem, é uma escolha pelo texto, por afinidades, então também hoje em dia tem uma seleção muito grande do que gosta, do que não gosta, se come carne, se não come carne, posição política, justamente até para quê? Para que você já dali filtre aqueles que você não vai querer nem conhecer. Eu penso o sistema assim, é organizado. Que, assim, como da outra forma, da forma antiga, quando a gente conhece Analógica, né?
É mais ou menos isso Sim. também. Porque a gente conhece alguém, eu conheci meu marido também apresentado por uma amiga, porque ela, tipo, não, eu acho que vocês dão match. Não era match na época, mas era essa ideia, né? Combinam, tem umas ideias, tem algo ali. E eu concordo, Beta, que quando a gente vai se encontrar com alguém, independente do modelo analógico, a gente vai dentro de mostrar o que a gente acha de melhor da gente e o outro também, né? O que é que ele tem de melhor, ele vai mostrar ali, querer mostrar ali. A questão que eu penso é o quanto essa estratificação, não é, nos apps pode levar a uma idealização maior ainda. Então, assim, já que é uma projeção, já que é, sei lá, vegano, já que é da posição política X, então eu trago o combo todo, idealizando aquela pessoa como se ela tivesse todas aquelas características, que aí acho que tem a ver com a ideia do próprio amor romântico, e aí é uma outra história, um outro podcast também só sobre isso. Então, mesmo sendo toda essa pós-modernidade de estar lá no ápice, seu cardápio, como você diz, de cada um mostrar o que tem de melhor, pode também levar a isso, né? Então, assim, já que essa pessoa é dessa, sei lá, é dessa posição política, pronto, então o combo tá completo. E aí a projeção, colocar ali, né, não sei. E aí, na mesma medida que pode acontecer essa hiperprojeção, vem talvez a frustração. A frustração. Que também acontece nos relacionamentos Sim. analógicos, seja você conhecendo através de alguém Sim. ou você conhecendo numa balada, né? Mas eu ainda acho que a paquera corpo a corpo, assim, alguém que apresenta, você tá paquerando na festa, alguém te olha... Isso é o que me chama mais atenção mesmo. É porque, assim, eu também não sou uma pessoa das telas, né? Então, só o fato de pensar em abrir uma tela pra me relacionar... Ai, já cansei, não quero. Ô Lu, mas assim também, né? Antes, eu falei aqui do bate-papo UOL, mas antes disso, tinha anúncio de jornal, tinha Sério? carta, Sim. troca de cartas. Troca de carta, sim, mas o anúncio do jornal não... Anúncio de jornal, de pessoas procurando... A carta, sim, sim, eu lembro da carta. Tinha isso. Então, eu acho que essa ideia dessa busca... ela já existia. A forma que de comunicar, né? Né? A forma que ela está hoje, ela talvez seja reflexo desse desejo mesmo do sujeito de conhecer, de se relacionar, e vai buscando, e o aplicativo hoje facilita, não sei. E assim, eu acho que a busca do par perfeito, gente, é uma coisa que a gente tem. Sim. Né? É idealizada, tá lá, colocada, independente do modelo analógico ou digital. Quando a gente tá ali paquerando, a gente quer se relacionar, a gente quer. A gente tem uma caixinha. Meu número. Que a gente quer encaixar ali a pessoa ideal, né? No aplicativo, talvez você tenha uma base de informação, Sim. que inclusive nem sempre é real. Sim. Assim, Pode ser né? um personagem. Sendo a especialista, tive excelentes situações, já excelentes cases, né? Casei de novo, inclusive, depois, ao achar alguém em aplicativo. Você casou pelo Tinder? Eu Mais conheci a pessoa pelo Tinder. Porque também tem isso, né? É a base do conhecer. Sim. À medida em que você encontra ali e começa a se relacionar, gente, já vira analógico. Sim. Mas peraí, até chegar nesse que você casou, ficou muito tempo lá, experimentou muito? Sim, né? E de tudo. Desde buscar realmente alguém sério, às vezes só querer, né? E teve alguém que foi sair. muito ruim, deu tudo errado? Já teve, lógico. O que a gente faz no aplicativo, gente, a gente faz na vida. Já tive caso, às vezes, de ligar pra uma amiga e falar assim, amiga, tô aqui no encontro. Mandar mensagem, ó, liga aqui pra mim, finge que você é a cuidadora do meu pai, que ele tá passando mal e que eu tenho que sair correndo. Uhum. Né? Então, todas essas coisas Eu já fiz isso no sistema analógico. que a gente faz no aplicativo. Agora, por outro lado, já conheci pessoas maravilhosas. Sim. Né? E que não, né, me relacionei, talvez, paquerei, conheci, saí algumas vezes. Mas, por exemplo, eu tenho 2 grandes amigos, hoje, amigos mesmo, homens, que eu conheci no Tinder ou no Happn, sei lá qual foi, né? Me relacionei um tempo, depois não deu certo, mas a gente criou uma amizade. O meu atual namorado, hoje em dia, também foi de aplicativo. E foi rápido, hein? Então, assim... Esse eu acompanhei. Mas assim, eu concordo com Beta de que essa questão da idealização, ela às vezes pode ser perigosa. Sim. E inclusive essa questão da prateleira também, porque você coloca o outro numa prateleira, né, ali, mas você também tá na Sim, prateleira, então. você também tá ali
como mercadoria disponível. E isso às vezes cria uma angústia. Eu estava vendo, né, que hoje a gente já tem um termo, inclusive, novo para isso, que é o dating burnout. Imagine. Né, que é essa angústia, é a ansiedade por talvez não ser ali a escolhida, por não dar o match, por não conseguir estar ali na tal da prateleira das pessoas ideais. Porque lembra quando a gente conversou sobre o episódio de corpo e a gente falou, por exemplo, você tá na balada, aí você vai ter as performances, né? Então você tem a paniquete, você tem aquela que malha muito, você tem aquela que usa muito decote, o salto alto, você tem aquela que se veste mais casualmente. E de uma certa maneira a gente também tá meio ali, porque a nossa criação foi de assim, o homem vai escolher você. Sim. Porque, inclusive, se você paquerar uma pessoa, mesmo no sistema analógico, você é ousada, né? Saidinha, isso, né? a piriguete. Mas, engraçado, o homem paquera, ninguém aponta. Ele vai apontar como pegador e tal. Mas se a gente for a pessoa que paquera, a gente ainda é julgada. Então, assim, de algum modo, no sistema analógico, eu vejo que tem essa ideia da prateleira, mas pra mim ela é talvez menos dolorosa. Aí vamos dizer, na minha experiência subjetiva. Sim. Eu acho que ia me doer muito esse processo do virtual. Eu acho que não ia colar comigo. Eu acho que isso que você trouxe, né, Lu, que a Roberta trouxe também, essa ansiedade que pode gerar e talvez não tenha relação com o app, mas com o sujeito. Sim. Né? Sim. Você brincou com Beta, eu acompanhei esse, foi rápido, né? Então Beta foi a escolhida e escolheu, entre aspas, rapidamente. E as pessoas que ficam por muito tempo não encaixando nessa prateleira, talvez sejam pessoas que já têm algum traço de ansiedade, já tem outras questões que a gente também não sabe, né? Como a gente não sabe do analógico, quem é que tá por trás daquela imagem que a gente vê numa festa e daquela imagem que tá numa tela, né? Quais são as questões de saúde mental, ansiedade ou não que apresenta ali. E às vezes a idealização, a projeção, a expectativa e o app talvez deixe isso um pouco mais rápido que isso aconteça, porque você tá esperando que seja um cardápio. Chegou ali, deu match e resolveu. Sim. E de repente não é, isso pode ser um fator ansiogênico maior para algumas pessoas, né? Então acho que tem essa questão aí dos apps, mas que tem a ver também com os modelos de relacionamento atualmente. Então acho que não é só dizer se é bom ou ruim apenas, né? Ele pode ser bom e ruim dependendo do uso que a gente faz dele. E isso não tem a ver só com o app, mas com as relações afetivas da sociedade hoje. E eu acho que essa questão da reciprocidade, talvez o app traga até alguma coisa que é interessante, né? Porque quando o Lu falou dessa questão da paquera, e que a paquera ainda é uma coisa que, por mais que a gente já tenha evoluído muito, né? Mas ainda é uma iniciativa e uma coisa do homem. O aplicativo, ele tem aquilo ali, você só dá o match, né? Você se só tiver combina afim. Quando ambos querem. Porque se pergunta antes. Como é que funciona? É porque eu nunca nem entrei, não sei nem como é a vou cara. ter que fazer tutorial agora. Porque de repente tem alguém querendo então, tutorial também. É assim, mas a pergunta é assim, tipo, posso te dar match? Aí cada um responde assim. Não, você vai... que acontece? Como é que Sem nada. Bom, eu vou abrir a tela. Como temos aqui quarentosas que talvez nunca tenham usado, vamos a um pequeno tutorial de como funciona, né? Você faz primeiro o seu perfil. Quando você entra lá, você se cadastra, você faz o seu perfil. Você coloca suas fotos, né? Você coloca, a depender do aplicativo, tem lá questionários para dizer o que você gosta. Tem uns agora que até estão usando, tipo, questionários psicológicos. Sério? Sério. Né? Então eu vou trabalhar nessa plataforma para elaborar o questionário. E aí, você vai ter um perfil. E você vai dizer, inclusive, para qual é o perfil que você está interessado. Normalmente, talvez tenha ali de faixa etária, né? Se são homens ou se são mulheres também, ou se são ambos. E qual é o tipo de relação que você quer. Então, se é uma relação séria, se é só uma relação casual, ou se você não sabe muito bem. Eu sempre colocava que eu não sabia. Porque eu não sabia, de fato. Né? E aí, a partir disso, você também estabelece um perfil de quem é que você quer que apareça para você. Tá? Aí, vai começar a aparecer pessoas para você dentro ali, mais ou menos, do que você colocou como perfil de interesse. Você vai curtindo ou não, né? E tem também... o critério renda? Acho que não. Não sei. Os que eu andei, não. E aí você também, neste meio tempo, vai estar aparecendo para outras pessoas.
né? No meu caso, eu aparecia para outros homens que colocavam lá a faixa de idade que eu me encaixava, mais ou menos. Se eu curti uma pessoa e essa pessoa também me curtiu, aí é o que a gente chama de dar match. Ah, tá. Então o match, eu achava que o match era a curtida. Não, a curtida você pode Aí, se curtir. você recebeu uma curtida, você visualiza Não, que recebeu a curtida? Não. A curtida era a autorização pro match. Você não fica sabendo se você recebeu a curtida, a não ser que você curta de volta. Entendi. Quer dizer, vírgula, porque aí é claro que esses aplicativos, eles, né, tenham a forma aí de monetizar. Então, se você paga o sistema especial monetizado, você às vezes tem algumas vantagens. O capitalismo trabalha muito certo. Você pode saber, você descobre quem é que te curtiu. Sim. Né? Você pode dar curtidas extras, você pode fazer lá um monte de coisa. Sim. Tá? É o capitalismo do amor. O capitalismo gosta muito disso, então mais um motivo para eu não ir lá. Né? Claro, então assim, você pagando, você tem como saber quem te curtiu previamente. Sim. Agora, se você faz um sistema gratuito, Você fazia não qual sabe. sistema? Gratuito, né? Porque meio pagar é... Ô, Berta, uma questão que eu acho que sempre passa também quando a gente fala de aplicativo é a questão da segurança. Sim. A questão da segurança, da privacidade, não só a segurança, né, na hora do encontro, né, no presencial, mas a questão da privacidade, a questão de dados, porque eu acho que isso ainda é algo muito presente pra gente, que a gente está entendendo ainda o funcionamento dessas questões. Como é que fica isso? Você tinha receio de sua privacidade ser invadida? Tem seguranças no app? Ou você nunca pensou sobre Não, como você aí, tal qual o sistema analógico, gente, você estabelece também aquilo que você vai mostrar. Sim. Né? Então, por exemplo, eu colocava que eu sou de Salvador, mas eu não colocava o bairro que eu morava. Entendi. Né? Eu colocava que eu era psicóloga ali, porque eu queria colocar, mas eu não colocava onde, né? Você podia colocar que tem filhos ou não. Então, as opções, você também vai selecionando. É claro que isso dá margem, né, as pessoas perderem a mão. Sim. Então, você olha, muita gente, inclusive, expõe além da conta e você olha assim e fala, pô, Demais. né? Tá correndo risco aí. E acaba sendo uma plataforma também de uso para golpes. Sim. Isso é fato. A gente tem até séries sobre Série, isso, é. né? É. Casos que passam também em jornais, né? Veículos de comunicação de pessoas que foram exploradas ou sofreram, inclusive, violência, né? Sim. Então, assim, a plataforma em si, ela faz avisos, né, sobre as plataformas, sobre essa questão de segurança. Mas, mais uma vez, vai de quem usa, Sim. né? E, às vezes, quem usa, e a gente percebe que, principalmente, mulheres acabam ficando mais vulneráveis mesmo. Porque, às vezes, colocam ali informações, colocam fotos, colocam coisas que são além, né? A foto, por exemplo, é uma coisa complexa. Porque, assim, você pode tranquilamente printar a foto de quem você quiser, né? Mas isso também a gente faz em qualquer rede, né? Então, Exato, né? No app. Então, assim, é o cardápio, mas o próprio cardápio, quem vai utilizar, tem que ter algum nível de inteligência de saber, assim, eu tô me expondo aqui, né, pra quem eu não conheço. Sim. Bom, eu acho que o uso dos apps, ainda que eu não vá lá, enfim, não seria a minha praia aí de paquera, mas eu acho que isso traz pra gente uma nova configuração nas novas formas de amar, as novas formas de se relacionar. Porque nós somos uma sociedade afetivamente monogâmica porque foi instituído, né? Então, assim, agora a gente tá começando a instituir os relacionamentos mais livres, ou seja, que Regina Navarro Lins traz muito isso. Então, essa coisa dessa pluralidade, essa diversidade, inclusive a partir de um perfil de escolha, parece também ficar mais não sei se a palavra é mais diversificado, né? Mais homogêneo, assim, mais claro do que a pessoa... Eu já tô dizendo que topo, sei lá, um relacionamento aberto. Porque no sistema analógico pressupõe já um relacionamento monogâmico. Então, se ali já tá a possibilidade de aberto, pronto, você já sabe qual é o perfil de novas formas de amar que tá acontecendo. Eu acho que a gente tá caminhando para isso, né? Sim, eu acho que por um lado você tem essa liberdade de previamente expor e assim, e de também, quando você expõe previamente, né, tipo, aquele outro ele já vai com uma caixinha de expectativas. Então, por exemplo, se eu coloco lá que eu sou uma pessoa, né, de uma determinada posição política, eu olhava lá, por exemplo, extrema-direita, eu nem
dava match, por mais lindo e maravilhoso que fosse. Por quê? Porque eu já sabia que não combinava comigo, que eu não ia ter paciência, não ia ter conversa, né? Então, assim, dá esta selecionada que eu acho que o presencial não dá. Você vai olhar ali alguém, você não tem muito... Vai ter que perguntar, né? Você vai ter que perguntar. E aí ou perceber na convivência. Então, eu tenho muita preguiça disso. É isso que eu ia perguntar, Beta. Será que tem a ver, então, com o tempo que a gente está disponível hoje para... Né? Será que eu tenho disponibilidade? Ou a gente ou os aplicativos eles estão nesse processo de aceleração? Porque eu não tenho tempo para descobrir o outro. Eu quero o outro mais ou menos pronto. Eu acho que essa é uma questão. Eu penso né? muito isso. Claro, que é um aplicativo, mas e depois você vai ter que lidar com isso na relação analógica. Mas o que é que isso faz? Que etapas são essas que a gente tem um desejo hoje de ultrapassar, porque a gente não pode, entre aspas, perder tempo? Que aí, não sei se tem a ver com isso dos amores líquidos também, dessas... Eu acho que tem a ver com essa pressa de tempo, né? O capitalismo, ele tem que otimizar tempo. Então, se você já tem esse filtro pré-determinado, você já vai pro date, que é um jantar, uma conversa com mais, né? Ali com mais interesses. Mas aqui eu fico pensando, aí cadê o encanto do primeiro encontro? Você descobrir, sei lá, onde é que mora, perguntar onde é que mora, sei lá, seus pais, não sei o que e tal. E aí, no outro dia, no outro encontro... Eu sou romântica, né? Assim, é o amor romântico, já é. Pode não parecer, mas eu sou romântica. Apesar de... Eu sou muito crítica ao amor romântico, porque ele dói, ele machuca muito, né? Acho que a gente pode conversar sobre isso. Mas eu ainda sou muito romântica. Então, essa coisa pra mim, assim, da sedução e dos encontros, eu acho que é o que ainda me move. Eu acho que se já tivesse pré-pronto, eu não ia ficar tão empolgada, sabe? Aí eu acho que eu ia querer um cada dia. Que também é uma opção. Sim, também dá pra fazer isso. Tenho Pode preguiça. também. Não dá. E tenho preguiça. E eu sou romântica. Eu quero a continuidade. Mas eu acho que, resumindo, né, pra gente concluir, eu acho que é muito isso também, sabe? É a gente se conhecer e ver o que se adapta a gente, né? Eu sou uma pessoa, gente, extremamente prática. Então, pra mim, isso encaixou muito perfeitamente. Porque eu não teria, Lu, eu não tenho essa paciência, sabe? Eu não tinha aos 20 anos de idade de querer saber eu sempre fui assim, onde a pessoa mora e não sei o quê. Imagine aos 42, sabe? Aí é que eu não tenho mesmo, assim, a minha paciência pra conversa mole, digamos assim, já se esgotou há muito tempo. Então, pra mim, funciona muito bem, sabe? Eu já ter mais ou menos ir ali, né, com um objetivo, funciona pra questão da minha introspecção. Mas eu sei que não é pra todo mundo que funciona. E que tem muita gente que se frustra. E tudo bem também. Tudo bem. E eu acho que você falou uma coisa aí, Roberta, que eu acho que é o que define o uso ou não do aplicativo. É você se conhecer. Então, assim, eu me conheço o suficiente para saber que pra mim vai funcionar, ou eu me conheço o suficiente para saber que pra mim não dá. Então, acaba tendo a ver muito mais com o autoconhecimento do que com a ferramenta a moda. em si. A moda. Só porque todo mundo usa, eu vou usar. Né? Minha mãe dizia que eu não era todo mundo. Então, gente, é isso, assim. Usem se for interessante pra vocês. Se nunca experimentaram, podem experimentar pra ver se funciona ou não. Se preferem o modelo analógico, continuem com o modelo analógico, que também funciona, né? O importante é a gente amar e a gente ter esse respeito próprio também, de ver o que se adapta ou não. Mas eu quero que vocês continuem aí com essa conversa com a gente depois, lá nos comentários, lá no Instagram, tá? Dizendo aí, já usaram aplicativos? Como é que foi? Contem histórias pra gente. Se não for pra divulgar a história, manda no privado, que a gente gosta também de ouvir histórias, tá bom? Mas contem aí, como foi a experiência de vocês? Já deram match? A gente quer saber. Beijos, meninas. Beijos, até a próxima. E nunca vão me encontrar no aplicativo de relacionamento. Nunca diga nunca, Lu. Sigo fiel. Agora, eu fiquei curiosa em saber quem disse que eu tenho cara de lá. Eu fiquei curiosa em saber isso, né? Tudo bem, depois a gente... Beijo e até a próxima. Até a próxima.